Olá, meu nome é Silvio Evangelista. Estou aqui para apresentar um aplicativo chamado Zarc Plantio Certo. O Zarc Plantio Certo é uma ferramenta que auxilia o produtor rural no planejamento da produção ao indicar as épocas de plantio com menores chances de perdas causadas por eventos meteorológicos adversos. Atualmente, abrange mais de 40 culturas agrícolas em todo o Brasil. Com apenas alguns toques na tela, é possível consultar o que, quando e onde cultivar com as maiores chances de sucesso graças a esse aplicativo. Com acesso gratuito e disponível para Android e iOS, você também pode acessar o Zarc Plantio Certo pelo computador na versão web. Bom, inicialmente, quando você carregar o aplicativo, essa interface vai ser mostrada para vocês. Aqui, é necessário você indicar um município e depois a cultura que você está querendo consultar o zoneamento. Vamos lá. Vamos supor que você esteja interessado no estado do Paraná, no município Alto Paraíso, e agora o segundo passo é selecionar a cultura. Quando você clica nesse ícone, selecione cultura, uma lista de culturas com zoneamentos para este município aparece. Vou carregar aqui milho, primeira safra. Milho, sequeiro, primeira safra. Bom, essa é a tela com o resultado do zoneamento. Observe que você tem as datas, no caso milho em Alto Paraíso, você pode plantar de agosto até dezembro, com riscos variando de 40% a 20%. Observe que essa cor desse quadradinho representa o risco. Laranja é 40%, o verde 30% e o azul 20%. Os meses estão divididos em períodos de 10 dias. O número 1 representa o período de 1 a 10, o número 2 de 11 a 20 e o número 3 de 21 a 30, ao final do mês correspondente. Observe que, no caso do milho, você tem 3 tipos de solo: solo 1, solo 2, solo 3, e tem alguns grupos de desenvolvimento da cultura, o ciclo da cultura. O ciclo são esses grupos que vocês veem aqui: grupo 1, grupo 2, grupo 3. A explicação desse grupo é só clicar em cima do grupo, ele vem uma explicação do que significa cada um desses grupos. Isso é tranquilo. E o solo? O solo é basicamente baseado em quantidade de argila e areia que tem no solo. Para saber qual solo você se classifica, você clica nesse círculo escrito solo 1, 2, 3, indica a quantidade de areia e a quantidade de argila que tem seu solo, e ele vai classificar automaticamente. No caso, para 30% de areia e 20% de argila, você tem o solo tipo 2. Dando OK, ele volta na interface mostrando o zoneamento do tipo 2, que nesse caso, para agosto, no primeiro decêndio tem um risco de 30%, 20% nos 2 decêndios seguintes. Se você tivesse o solo tipo 3, lá nos meses de novembro e dezembro tem os menores riscos, em torno de 20%. Bom, isso varia para cada grupo e para cada tipo de solo, como vocês viram. Nessa interface tem outra informação muito importante também, que são as cultivares oficialmente cadastradas no Ministério da Agricultura e aquelas indicadas para a sua região, no caso, esse específico, Alto Paraíso. Clicando em cultivares, ele vai listar todas as cultivares oficiais, todos os obtentores, grupo 2 aqui, todos os obtentores. Aí você selecionando um, por exemplo, Embrapa Milho e Sorgo, vai mostrar todas as cultivares da Embrapa para esse grupo, para essa região. E algumas informações extras da cultivar, como potencial produtivo, o tamanho do ciclo,
o início do florescimento, etc. O zoneamento, pessoal, ele basicamente tem 3 tipos de conjuntos de solo. Esse que eu mostrei agora, para milho, ainda é solo 1, 2, 3, que é basicamente na quantidade de argila e areia, como eu mostrei. Existe também alguns zoneamentos, os mais novos, que utilizam 6 solos, que é baseado na capacidade de retenção de água desse solo. Eu vou pegar uma cultura, demonstrar esse caso. Por exemplo, gergelim, ele tem 6 solos. Observe que para o solo tipo 2, ou AD2, ou com disponibilidade de água 2, que é um solo mais arenoso, com menos retenção de água, ele tem uns riscos maiores, variando de 30% a 40%. Você vai subindo, melhorando a capacidade de retenção de água do solo, para D3, AD4, o risco vai diminuindo. Observe que com AD6 tem vários meses com risco até 20%. Mas o que é solo AD1, AD2, AD3? Assim como o solo 1, 2, 3, aqui no solo AD também tem uma opçãozinha nesse círculo escrito solo AD. Só que ao invés de só areia e argila, você diz também a quantidade de silt. Areia, silt, argila, até somar 100%. Somou 100%, ok? E ele classifica o solo como AD5, que tem capacidade de retenção de 1,06 a 1,4 milímetros por centímetro. Ok? Ele automaticamente na interface já vai para o solo AD5, mostrando os riscos associados nos melhores meses, final de fevereiro, e nos 2 primeiros decênios de março, com risco de 20%. Ah, tá. Outubro, novembro e dezembro, o mês inteiro com risco apenas de 20%. Essa é a parte do zoneamento com solo AD. Só que existe um terceiro tipo de zoneamento, ou de classificação do zoneamento, que é baseado, além do solo, também no nível de manejo aplicado pelo agricultor. Aqui no Paraná, soja tem esse tipo de zoneamento. Aqui, como vocês podem observar, a soja no Paraná, ele tem uma combinação de nível de manejo e água disponível no solo. Então, por exemplo, no grupo 1, você vai ter várias combinações, né? Nível manejo 1, AD5, nível manejo 2, AD4, nível manejo 3, AD3, nível manejo 4, AD3, todos esses têm a mesma classificação. E aqui tem os riscos associados. Se você clica nesse solo AD, ele vai explicar o que significa nível de manejo e vai explicar novamente o que é o AD. Clicando aqui, você tem o AD como tinha na outra, ok, 100%, você tem o solo AD5, mas qual o nível de manejo? Onde eu me classifico? Você clicando, nível de manejo varia de 1 a 4. 1, menos tecnificado, 4, altamente tecnificado, com vários boas práticas agrícolas aplicadas e tem essa variação. Mas se você clicar no 1, por exemplo, ele vai dizer quais os indicadores que classificam um determinado sistema produtivo como nível 1. Mesma coisa para o 2, para o 3 e para o 4. Aí tem vários critérios. Você olha os critérios, vê onde você se classifica, seleciona automaticamente nível 3. Com a D5, ele classifica no NM3, nível de manejo 3, barra D5, dando OK, ele vai automaticamente para essa combinação, que é uma combinação de baixo risco, né? Setembro você tem opção de 20%, novembro e dezembro totalmente com 20%, e assim sucessivamente. Esse aplicativo ele tem sempre legendas explicando tudo o que está dentro dele. Existe um help que permite
todas as explicações do nível de manejo, está tudo aqui nessa interface de ajuda. Usem. Bom, essa é a parte 1 dessa minha explicação. Eu vou agora entrar em outros aspectos que esse aplicativo traz também. Como, por exemplo, ele é muito forte com informações climáticas de todos os municípios do Brasil. Veja, por exemplo, se eu clico no mês de setembro, ele vai trazer todo o clima para o mês de setembro. Temperatura, termos de chuva, temperatura mínima e temperatura máxima. Tanto a média como a máxima, etc. Tá? E ele traz também a distribuição de chuva a partir do mês clicado. Então, se você clicou em setembro, a partir do mês de setembro eu tenho essa distribuição de chuva. Se eu clicasse em dezembro, seria a partir de dezembro. Isso você consegue programar, por exemplo, quando é que tem um período maior de chuva, maior chance de sucesso nessa distribuição de chuva. Então, ele também caracteriza bem o clima de uma região. Mas, se você clica em cima de um decêndio desse, por exemplo, vou clicar em cima do primeiro decêndio de novembro, número 1 aqui em cima de novembro, ele vai trazer a mesma informação anterior para aquele decêndio. Só que ele traz em duas tabelinhas, uma tabela mostrando os últimos 5 anos, os dados mais recentes, e os últimos, no caso desse, 25 anos. Cada município tem uma série de tamanho diferente. Nessa série dessa cidade tem 25 anos. E aí tem a chuva, temperatura mínima, máxima, e o mínimo, máximo e a média de todos esses parâmetros. Nos últimos 5 anos, o clima mais recente e a série histórica de 25 anos. Ou mais, dependendo do município. O que mais tem aqui? Se eu clico em cima de uma caixa dessa, vou clicar em cima da caixa dezembro. Ok? Olha lá. Aqui você vai ter os percentis, que é uma informação muito importante, que mostra o percentil de chuva da distribuição. A distribuição dos percentis de chuva. Por exemplo, P50. O que significa P50? 50% do tempo, das vezes, quando chove, de 1 a 10 tem um acumulado de 51 milímetros. Abaixo de 51 milímetros. E 50% do tempo acima de 51 milímetros. De 11 a 20, 50% do tempo é abaixo de 53 milímetros e 50% do tempo acima de 50%. O P10 significa o quê? Que 14 o acumulado de chuva de 1 a 10 de dezembro tem 10% das chuvas ocorrem abaixo de 14 milímetros. O P95 já é o oposto. No mesmo período, de 1 a 10, dá 204 milímetros, é 95% de chuva abaixo daquilo. Mas aquilo é um valor muito alto. Se você pensar no inverso, 5% do tempo das chuvas é acima de 204 milímetros para aquele decêndio. Mas essas são as probabilidades pequenas. A média aqui está no P50, que é o valor que divide a distribuição no meio. Tá? Mas aqui tem essa informação também. Outra informação útil que tem aqui, ele compara o clima, a chuva, a quantidade de chuva, deste ano com o ano anterior e com a média histórica. A média histórica é a linha vermelha, esse ano é a linha azul e a verde é o ano anterior. Você vê que o azul, até meados de fevereiro, estava abaixo do ano passado e bem abaixo da média histórica. Mas a partir de março, ele ficou acima da média histórica. Está acima. E ele vai acumulando até o final do ano. Chega no ano seguinte, 2025 passa a ser o ano anterior e começa 2026. Então, ele também caracteriza bastante bem o clima, que você pode ter uma caracterização bem interessante do clima de uma região. O aplicativo também tem uma série de outras funcionalidades que eu vou passar rapidamente. Clicando aqui nesses 3 pontinhos, você pode ver o zoneamento no formato de mapas.
Por exemplo, arroz, grupo 2, no solo argiloso, de 1 a 10 de outubro. Ele vai mostrar a região, no caso Paraná, que foi selecionado, né? Os municípios e os riscos no formato de mapa. Se você clica em cima de um município desse, ele vai indicar qual é o município. Avaliar a evolução da cultura via índice de vegetação, NDVI e EVI. Aqui eu não vou entrar, mas basicamente ele permite você acompanhar a evolução de uma cultura a partir de imagens satélite de um índice chamado o índice de vegetação. Ou seja, esse índice varia perto de zero quando você está solo seco e próximos de valores 1 quando você tem uma vegetação bem verde. Então você consegue acompanhar todo o ciclo, quando começa, quando ele está num pico e quando você fez a colheita. Aqui tem a coleção 500 perguntas, 500 respostas da Embrapa, várias culturas, é só entrar, escolher o capítulo, fazer uma pergunta, e aí tem todo a coleção 500 perguntas, 500 respostas da Embrapa, de 3 dezenas de culturas aqui. Previsão do tempo, aqui é a previsão do tempo de 10 dias para qualquer município do Brasil. É só você selecionar e você vai ter previsão de 10 dias para qualquer município. Clicando em cima de um quadrado desse, por exemplo, sexta-feira, 27/6, você vai ter a temperatura, a chuva, a umidade e a cobertura de nuvens como informações extras, mas aqui a variação é de 6 em 6 horas, 10 dias de 6 em 6 horas. Você também tem imagem satélite mostrando como é que está, no momento, a questão de chuva. Por exemplo, 18h40, onde está colorido, provavelmente é chuva. Onde está ocorrendo chuva no exato momento. Mapa de precipitação, aqui você vai ter um histórico de um dia, 3, 5, 10, 15, 30, da distribuição de chuva no Brasil todo. Tem também o levantamento sistemático da produção agrícola. Como é que está a produção agrícola no Brasil? Você seleciona para a cultura, por exemplo, soja. Em 2024, a produção do Brasil em área plantada, área colhida e produção de toneladas. 2024, 2025, e essa fonte é o IBGE e é automaticamente atualizada. Tá? Então você tem do Brasil, por região e por estado também. Então você tem todas as visões da produção por cultura. Clicando em cima de um quadradinho desse, você tem os gráficos associados também, certo? Produção agrícola municipal. Aqui você seleciona o município. Por exemplo, em Goiás, Adelândia. Ele vai trazer o que é produzido em Adelândia em termos de produção agrícola. Significativa, ok? E, finalmente, ele também tem uma informação que muitas vezes é útil, que é custo de produção. Que você seleciona a cultura e ele traz o custo de produção em termos de, por alguns municípios que têm esse levantamento, trazendo o dado em termos de custo fixo, né? Aquilo que você gasta todo mês, e o variável, né? E ele faz por hectare e por saca de 60 quilos. Isso é interessante como tem uma base de custo de produção para vários municípios. Novamente, clicando em cima de um município desse, você tem um gráfico mostrando a evolução desse custo, tanto em hectare como em saco de 60 quilos. Bom, foi uma passagem rápida sobre esse aplicativo, o ZARC Plantio Certo, distribuição gratuita. Ele é extremamente útil para planejamento agrícola mesmo. O que plantar, quando plantar, para reduzir o risco associados a eventos climáticos. Muito obrigado e bom uso do aplicativo.